Muito boa tarde para você de casa. Hoje é sexta-feira, 4 de agosto e olha, o pedágio na Via Dutra já está mais caro, hein? Depois do aumento do combustível, reajuste de 3% preocupa quem trabalha com transporte na região. Ônibus é queimado em São José dos Campos por moradores da Zona Leste que se revoltaram contra a morte de um jovem durante uma ação da PM. E duplo homicídio é investigado pela polícia de Cruzeiro. A ressaca interrompe a travessia da balsa entre São Sebastião e Ilhabela. Está desde cedo parado. E hoje, sexta-feira, tem agenda cultural. Fique com a gente. O Band Cidade Primeira Edição já está no ar. E a sexta-feira começou pesando no bolso de quem trafega pela Via Dutra. O reajuste de 3% no pedágio está vigorando desde a meia-noite. É mais um aumento para impactar no orçamento, principalmente de quem atua no ramo de transportes, que mal conseguiu se organizar com o recente aumento dos combustíveis, que por enquanto segue valendo apenas por uma ação na Justiça nesta quinta-feira. Vamos ver. Viajar pela Via Dutra está mais caro a partir de hoje. Na praça de pedágio de Jacareí, a placa já avisa. De R$ 6,10, o valor do pedágio para carros de passeio agora custa R$ 6,30. O reajuste de 3% nas praças da Via Dutra foi autorizado esta semana pela Agência de Transportes Terrestres do Estado, a Artesp. A concessionária que administra a rodovia disse que o aumento será para melhorias operacionais, modernização e conservação da estrada. Só que a justificativa não agradou muito os motoristas. 3% é muita coisa, 1,5% é muita coisa. Qualquer ajuste é grande. A população brasileira está não aguentando mais aumento de impostos e cada vez menos, por meio de não ver resultado prático para a população através do governo que temos aí hoje, né? Se para quem tem veículos pequenos a mudança já pesa no bolso, imagine só para os empresários. O Roberto é dono de uma empresa de transporte e logística de São José dos Campos. São 25 caminhões próprios e 30 terceirizados que levam as mercadorias para todo o Brasil. Dentro do estado, a Via Dutra é a principal rota. Por isso, o proprietário espera uma redução mensal de 3% na margem de lucro. Parece pouco, mas faz diferença. Porque tem outras despesas também que a gente busca no lucro, tira do lucro, porque a situação financeira do país está terrível. Os empresários não aguentam e tem que buscar do lucro. Por exemplo, o salário, o aumento do imposto do pedágio não se negocia. É aplicado e a gente tem que assumir. O Roberto ainda avalia se terá que cortar despesas para diminuir gastos, como a redução do número de veículos, já que será difícil repassar o aumento aos clientes. Não dá para repassar. O cliente tem a dificuldade dele também, tem o aniversário do contrato que a gente tem que cumprir e não tem como negociar com ele. Existe a possibilidade de novos contratos, mas novos contratos não acontecem todo dia. O Fabrício também se sente prejudicado. Ele é motorista de uma van que leva estudantes universitários de Taubaté para Lorena e passa todos os dias pelo pedágio de Moreira César, o mais caro da região, onde a tarifa passou de R$ 13,80 para R$ 14,40. Cada estudante paga R$ 360 por mês pelo transporte. E com o preço antigo, o Fabrício já gastava por mês com pedágio o equivalente à mensalidade de 2 passageiros. Com o reajuste, as despesas subiram ainda mais. E ele ainda não sabe como vai fazer para repassar o aumento aos alunos. A gente vai conversar, mas porém, como o país está em crise, eu creio que vai ser difícil eles aceitarem, né? De imediato, eu não vou conseguir repassar para os meus passageiros. Isso sem contar que abastecer a van também ficou mais caro há 2 semanas, após o governo federal aumentar os impostos que incidem sobre o combustível. Nesta quinta-feira, a Justiça, desta vez do Rio de Janeiro, voltou a suspender esse aumento sob a alegação de que a vigência imediata do reajuste impede o planejamento tributário dos contribuintes. A Advocacia Geral da União informou que ainda não foi notificada, mas que vai recorrer de mais essa decisão. Mas até lá, pelo menos por enquanto, nada muda para o bolso do consumidor. O combustível aumentou muito mais do que o pedágio, estava mais pesado. Foi revogado agora, não sei se vai voltar, mas porém essa semana que eu trabalhei já com o diesel mais caro, eu já senti uma diferença boa. E um ônibus do transporte coletivo foi totalmente queimado na manhã de hoje no Jardim São José, zona leste de São José dos Campos. Segundo a Polícia Civil, foram os próprios moradores do bairro que atearam fogo no veículo em protesto à morte de um jovem durante uma ação da Polícia Militar ocorrida nesta madrugada. Ainda de acordo com a polícia, a vítima já tinha passagens por roubo e teria resistido à prisão.
Por meio de nota, a CS Brasil, proprietária do ônibus queimado, lamentou a ação criminosa e informou que não houve feridos e que vai colaborar com as investigações. Já a prefeitura informou que, por questão de segurança, algumas linhas estão circulando com itinerário reduzido. A Polícia Civil de Cruzeiro investiga um duplo homicídio ocorrido na madrugada de hoje na cidade. Uma adolescente de 16 anos e um homem de 46 foram mortos a tiros nessa casa, que fica às margens da rodovia Avelino Júnior, no bairro do Pontilhão. Segundo a Polícia Militar, uma jovem de 22 anos também foi baleada e socorrida, porque fingiu que estava morta para despistar os bandidos. Ela segue internada na Santa Casa de Cruzeiro e está fora de perigo. De acordo com a polícia, o homem tinha passagem pelo não pagamento de pensão alimentícia. No local do crime, a polícia encontrou uma pequena porção de maconha e outra de cocaína. A reportagem completa sobre esse caso você acompanha no Band Cidade, segunda edição, que começa às 6:50 da noite. E a Polícia Rodoviária Federal recuperou mais uma carga roubada nesta quinta-feira na Via Dutra. A carreta com quase 900 caixas de cerveja avaliada em R$66 mil foi roubada em Jacareí. Depois da denúncia, os policiais conseguiram interceptar o veículo em Santa Isabel. O homem que dirigiu o caminhão não tinha habilitação e confessou que receberia R$5 mil pelo serviço. Ele foi preso em flagrante. O motorista que foi rendido foi encontrado na rodovia Dom Pedro. Porém, o cavalo, trator original, que transportava a carga, foi roubado por um outro homem e até agora não foi localizado. No próximo bloco, as informações sobre a ressaca no litoral norte que interrompeu desde cedo a travessia de balsa entre São Sebastião e Ilhabela. Não dá para passar. E ainda os detalhes sobre a suspensão do edital de licitação da via Cambuí, em São José dos Campos. Os detalhes em instantes, 1 da tarde, 3 minutos. Band Cidade volta já.